E Deus tem comunicado algumas coisas ao meu coração sobre a justiça de Deus. E eu gostaria de compartilhar hoje com vocês sobre esse tema. Na igreja, em toda a Bíblia, né, nós vemos alguns conceitos de justiça. Mas é tão importante, queridas, que nós tenhamos bem vivo, bem convicto em nós, do que é a justiça de Deus, né? Existem dois conceitos sobre a justiça. E hoje eu gostaria de falar sobre um deles, que é pouco mencionado, mas que é tão importante para nós. Tão importante a gente colocar essas verdades dentro de nós, sabe? Para que nós possamos ter verdadeiramente convicção do que nós somos nele, né? E na minha Bíblia, que tem umas partes que é muito top. E eu gostaria de ler aqui com vocês, para só iniciar aqui esse tópico, né? Que o tema que é compreendendo a justiça. Né, eu vou ler um pedacinho aqui, só para a gente entender mais ou menos aonde é que eu quero chegar, qual é o conceito de justiça que eu quero abordar essa noite. Tá bem? E eu gostaria de ler. Aqui, ó, o primeiro, na Bíblia toda, nós encontramos vários conceitos, alguns conceitos de justiças, né, mencionados. E há dois tipos de justiça. O primeiro é a justiça de acordo com o comportamento correto. Esta nos é mais familiar. Passamos a vida toda lutando para fazer com o que é esperado de nós. E o que a sociedade diz que é correto. Se cremos em Deus, também lutamos, tentando agradá-lo através da obediência dos seus mandamentos. Muitos de nós sentimos que jamais teremos sucesso em alcançar a medida estabelecida. Esse sentimento de fracasso, erro ou inadequação nos leva à culpa e condenação, os quais nós pressionamos e nos levamos a viver aquém dos privilégios que temos como filhos de Deus. Passamos a vida tentando obter algo que a palavra nos diz ter como dom da graça de Deus através da fé. Eu gosto muito de dizer que como tentar sentar em uma cadeira na qual nós já estamos sentados. O segundo tipo de justiça, né, que é o que mais é abordado na igreja, é a justiça de Deus. E o seu dom para nós, à medida que recebemos Jesus Cristo como Salvador. Ela vem pela graça, pela fé. Uma vez que é dom gratuito, não podemos comprá-lo, merecê-lo ou pagar por ele. O dom da justiça que recebemos de Deus já foi pago através do sofrimento, da morte e ressurreição de Jesus. E esse tema da justiça foi algo que impactou a minha vida, né? E eu gostaria de falar aqui sobre o primeiro tópico, né, de justiça de acordo com um comportamento correto. Nós, principalmente nós como mulheres, nós nos cobramos muito. Nós sempre estamos tentando agradar as pessoas para ser aceitas, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas sempre a gente está querendo, meu Deus, chegar no objetivo, na expectativa das pessoas. Não é mesmo? E isso acaba que a gente nem sempre consegue. A gente nem sempre consegue superar o que as pessoas esperam de nós. E isso realmente nos causa frustração. Às vezes até nos paralisa. Porque, às vezes, nós não conseguimos chegar nesse objetivo esperado, do que as pessoas esperam de nós. Né? Nós sabemos, sim, queridas, que nós podemos viver aquém do que o Senhor tem para nós.
se nós não tivermos essa verdade bem viva dentro de nós, né? Porque o diabo, ele veio sim para matar, para roubar e para destruir. E ele tenta de todas as formas deturpar o que Deus, né, o que Jesus, através da morte dele, conquistou para nós. E nós não podemos deixar isso acontecer, queridos, porque a palavra de Deus, como eu falei, na palavra inteira fala sobre a justiça de Deus. E nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra todos os dias, para ter bem claro o que nós somos nele, o que nós temos nele, não é mesmo? E nós precisamos sim entender esse conceito, e eu gostaria de falar um pouco, né, sobre esse conceito da justiça. Lá em João 16, 7, 16, a partir do capítulo 7, diz, né, que aquela passagem quando Jesus estava subindo ao céu. E ele diz que eu vou subir, mas eu enviarei a vós o Espírito Santo de Deus. Né? Que o que ele ia fazer, queridos? Ele vai nos convencer da justiça e do pecado. Olha aqui, nesse versículo diz: mas eu vou, digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Oh, é tão bom nós sabermos que o Espírito Santo, ele habita em nós para nos convencer. Não só que nós somos filhos de Deus, mas quem ele nos criou para ser em um todo. Não é mesmo? E eu fico tão quando eu estava pensando nessas coisas, sabe? Eu não sei se já aconteceu com você. Sabe quando você chega a uma pessoa e fala: "Não, Alma, você está tão linda. Menina, mas que linda que você está." E essa pessoa fala: "Ah, eu não acho não. Ah, eu não acho, dei uma engordada. Ah, não sei." Aí, fica por isso mesmo. E você chega na pessoa, pode ser uma outra pessoa, e fala: "Nossa, mas que lindo o seu cabelo. Ah, mas eu gostava mais quando ele era comprido." Queridas, sempre, tipo assim, a gente precisando de convencer a pessoa. É a mesma forma com Deus. Ele nos diz que nós somos mais do que vencedoras, que nós somos meninas dos olhos de Deus. E quantas vezes nós olhamos e falamos: "Ah, Deus, não sei, eu não posso, eu não consigo. Ah, eu não sou bonita o suficiente." É a mesma coisa que nós estamos fazendo com o Espírito Santo, porque Ele está em todo o tempo tentando nos convencer de quem nós somos. Ele está aqui para isso, queridas. É para te dizer que você é feitura. Eu sou feitura dele. Amada, preciosa. E nós precisamos de ter isso bem claro dentro de nós. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer o tempo inteiro deturpar quem somos. Dizer: "Não, você não pode. Não, você não consegue." E muitas das vezes é mais fácil a gente ouvir e receber essas palavras do que o Espírito Santo que está falando: "Filha, você pode sim. Você consegue. Existem habilidades dentro de você o suficiente para você ir além, para você fazer." Decida acreditar, queridos, na palavra do Senhor. Sabe, nós estamos estudando sobre renovar a nossa mente. E o motivo de nós renovarmos a nossa mente todos os dias é nós não dar ouvidos às sugestões do diabo. Porque ele está todos os dias tentando nos tirar
do alvo, tentando nos tirar do foco. Para quê? Para nos paralisar. Para que nós colocamos em nós essas cobranças que eu falei agora há pouco. Tentando colocar em nós mentiras, comparações. E esquecermos o valor que nós temos. Porque nós somos únicas. Nós fomos escolhidas. Nós fomos escolhidas. E a palavra diz que nós somos a primeira escolha dele. Nós somos a primeira escolha dele. E o Espírito Santo está dentro de nós. Para nos convencer dessas coisas também. Que nós somos aceitos por ele. Que nós somos, sim, escolhida deles. Não é mesmo? Às vezes a gente pensa em justiça. Só para falar, quando nós pensamos, quando nós aceitamos Jesus. Nós somos santos em Deus. Eu lembro que até essa parte, para mim, foi muito difícil compreender. Eu não sei se vocês já sabem, eu já falei várias vezes, que Miriam foi a primeira lá da nossa casa a ir para o Verbo, né, a fazer a escola. E a primeira vez que ela chegou em casa falando que era santa, houve uma confusão. Falou, Miriam disse que é santa. Ah, não, Miriam, como é que você fala isso? Foi tão difícil para mim compreender que eu era santa. Que eu fui feita justiça de Deus. Sabe? E não é santa por ser santa, não, é porque nós temos o DNA dele. Ele habita dentro de nós. Como que o Espírito de Deus vai habitar em um templo que não seja santo, queridos? Nós somos santas em Deus, feitura dele. Ele habita dentro de nós. E se para nós aceitar essa justiça, que nós somos santas, muitas de nós, para aceitar que nós somos amadas, também é difícil. Aceitar que nós somos escolhidas, também é difícil. Perdoada, capacitada para fazer aquilo que Ele te chamou. Mas se deixe ser convencida por Ele. Ele está aí dentro de você para isso. Para te convencer, queridos, que o maior habita dentro de você e que você pode nele todas as coisas. Nele você pode todas as coisas. Você foi a primeira opção, a primeira escolha dele. E eu gostaria de ler aqui, né, queria que você abrisse comigo para nós acompanharmos juntos. Em Efésios 1, a partir do versículo 4. Oh, obrigada, Pai, Tu és tão bom. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada, Senhor. Já abriram? Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Antes da fundação do mundo, Ele já sonhava com você. Ele já te escolheu. Deus já havia nos escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus. E nos apresentarmos diante dele sem culpa. Sabe? Todas as culpas, todas as desculpas, Ele levou lá na cruz do Calvário. Nós não temos culpa mais nenhuma, querido. Nós podemos nos achegar a Ele sem culpa. Ele já levou. Amém? Aleluia. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Por meio de Jesus Cristo.
pois este era o seu prazer e a sua vontade. Meu Deus, olha isso daqui. Vou ter que ler de novo. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Porque este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente, por meio do seu querido Filho. Foi gratuito, nós não precisamos de pagar nada por isso. Ele nos aceitou, Ele nos escolheu. Deus, onde foi que eu parei? Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isso é dos nossos pecados, e os nossos pecados foram perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido. Ele resolveu lá na frente. Ele resolveu lá na frente nos escolher, nos criar, para sermos dele. Aleluia. Ele nos resolvido e nos revelou o plano secreto que Ele tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, no tempo certo. De acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo, por meio da sua união com Cristo. Portanto, digo-vos que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo. Louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe a vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a marca de propriedade, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. Ah, queridos, em João 16 diz que Jesus estava falando que Ele ia, mas que Ele ia mandar o Espírito Santo. Aqui Ele já diz que Ele prometeu e Ele enviou o Espírito Santo como uma marca de propriedade. Nós somos propriedade exclusiva dEle. Isso ninguém pode tirar de nós. E quando nós compreendemos isso, queridas, nada pode nos parar, nada pode nos deter. Pode vir qualquer sugestão, qualquer investida do inimigo, mas você sabe, eu tenho em mim o Todo-Poderoso. A marca registrada, eu sou habilitada para fazer. Essa semana eu estava ouvindo uma ministração sobre isso, falando sobre isso, que se você for parado no trânsito, conduzindo um carro, a primeira coisa que faz quando te para, é pedir a sua habilitação. Sabe? Quando o inimigo falar que você não pode fazer alguma coisa, você mostra para ele, eu sou habilitada. Eu sou habilitada. Eu posso fazer porque o Todo-Poderoso habita em mim. Eu fui escolhida por Ele. Ah, você é propriedade exclusiva dEle, queridas. Quando nós colocamos essas verdades dentro de nós, não tem circunstância alguma que nos faz parar. Sabe? Quando o inimigo ele lança as suas investidas,
ele só lança com um intuito: é de nos parar. É de nós ficarmos como se fosse dentro de uma caixa, incapacitadas de se mover. Mas nós temos a marca dentro de nós, o próprio Espírito Santo que nos diz: você pode, você consegue, você não pode desistir. Sabe, queridas, eu não sei do que você precisa de ser convencida essa noite. Mas essa semana coisas vieram ao meu espírito sobre este assunto. E eu fiquei pensando: ô Senhor, eu me deixo ser convencida. Eu me deixo ser convencida pelo Teu Espírito de que eu posso, de que eu consigo. Sabe, queridas, não desiste. Não desiste da sua família. Não desiste do seu casamento. Não desiste dos seus filhos. Faça com mais intensidade. Ame com mais intensidade. Sabe, tem coisas que realmente a gente fala: meu Deus, está tão difícil, eu não vou conseguir. Mas nós temos um ajudador. Nós temos o próprio Deus, Espírito Santo, que nos convence, que nos ajuda, que nos capacita. Nele nós podemos. Nele nós somos mais do que vencedoras. Nele nós vamos adiante, nós vamos vencer. A nossa família nele é bendita, é forte. Nós temos um Pai tão bom, um Deus tão bom, que nos ajuda, que nos levanta. E sabe, querida, esse texto falou tanto ao meu coração, porque tem hora que a gente precisa mesmo de um sacudão assim e falar: filha, levanta. Teve uma vez que a Tati, olhei a Tati lá no final agora, e ela falou aqui que existe pessoas que precisam de: oh, meu amor, vamos, você consegue, você vai vencer, você vai conseguir. Mas tem outras que precisam mesmo de um chacoalhão e fala: levanta daí agora, olha para a palavra do Senhor, lembra das promessas que Ele te fez, lembra das promessas que Ele te fez. Hoje o pastor Gleice falou de manhã que o pastor Augusto, ele anota as promessas. Comece a fazer isso. Lembra, traz à sua memória aquilo que te traz esperança. Traz à sua memória, comece a usar isso ao seu favor. Não pare, querida, ande, caminhe em direção do seu milagre. Não sei o que você está precisando, mas já está tudo disponível. Já está tudo disponível. A gente só precisa de andar em direção a Ele, em direção ao milagre, em direção, porque já está tudo. Jesus já conquistou todas as coisas. Jesus já entregou em nossas mãos, a gente só precisa de caminhar em direção. Você pode me dizer: Raquel, mas você não sabe o que eu passo. Você não conhece a minha história. Realmente cada um aqui sabe onde é que o calo aperta. Mas eu sei que o seu Deus é o meu Deus. E Ele não tem acepção de pessoas. Ele não tem acepção de pessoas. Ele diz que nós somos filhas. Ele diz que nós somos sábias. E a sábia, o que ela faz? Ela constrói. A sábia, ela constrói, ela não destrói. Ela tem um depósito de soluções dentro dela. E ela usa quando é necessário. Ela fala quando é necessário. Ela ouve. Conhece as necessidades do seu lar. Conhece as necessidades de onde ela está. Ela é solução. Sabe por quê?
Porque nós fomos criadas por um Deus perfeccionista, né, queridas? Porque tudo que Ele faz é perfeito. Então, não existe nada mais ou menos aqui. Não existe nada mais ou menos aqui. Você tem que se olhar como Deus te vê. A partir do momento que nós temos convicção da justiça de Deus, nós olhamos no espelho e nós nos olhamos como Ele nos vê. E a partir do momento que nós nos olhamos do jeito que Ele nos vê, pode qualquer um falar o contrário, mas você não vai acreditar. Você não vai considerar essas palavras. Sabe por quê? Porque o seu depósito está cheio. O seu depósito está cheio das verdades. E não é qualquer coisa que vai falar para você, qualquer um que vai falar para você e você vai considerar essas palavras. Não considere, querido, o que Jesus diz ao seu respeito. Comece a considerar, comece a acreditar, comece a colocar em prática. E é um pouquinho a mais todos os dias. Hoje eu fiz isso, amanhã eu vou fazer um pouco mais. Não precisa de querer mudar ou querer fazer tudo de uma vez. É um pouquinho a cada dia. É um pouquinho a cada dia. Você tem um ajudador fiel que não te abandona. Sabe? Aqui nesse texto da Joyce Meyer, diz que as pessoas realmente esperam de nós, nos impõem coisas. É tão difícil a gente se medir na régua do outro, não é, queridas? Mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso, porque nós temos o nosso valor. Nós temos o nosso valor. Nós não podemos usar as circunstâncias, sabe, para nos paralisar. E essas coisas, às vezes, nos colocam alguns rótulos. Às vezes até nós mesmos nos colocamos. Só que através da palavra do Senhor, nós podemos tirar todos eles. E ficar só com o que Ele diz ao nosso respeito. Ficar só com o que Ele diz ao nosso respeito. Nós não podemos nos paralisar. Nós não podemos ficar aquém do que Jesus conquistou para nós. Porque foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço para nós ficarmos aquém dos privilégios de sermos filhas de Deus, amadas do Todo-Poderoso. O que é grande demais que Ele não pode fazer? Qual é o problema grande demais que Ele não pode resolver? Ele é o sustentador do universo. Nada é difícil demais para Ele. Nada. A palavra de Deus diz para nós lançarmos sobre Ele. Lança sobre Ele todas as suas preocupações. Lança sobre Ele todos os rótulos que foram colocados em você. Lança sobre Ele. E sabe o que você vai pegar? Um fardo leve. É leve. Não tem peso algum, porque Ele não nos impõe isso. É leve. É em amor. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada, Pai. Sabe, queridas, às vezes quando nós olhamos para as circunstâncias e para a situação, e nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que essa situação, essa circunstância é um lugar ou algo favorável para milagres, para o favor de Deus, para a bondade dEle nos alcançar. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos as coisas com os olhos
dele, não há dificuldade alguma que Ele não possa fazer, que Ele não possa nos ajudar. Eu gostaria de abrir um último texto aqui para a gente finalizar, em Salmos 8. Só mais um que diz aqui sobre quem nós somos em Deus. Salmos 8, a partir do versículo 3 diz: quando eu olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para te preocupares com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Que texto poderoso. Eu imagino Davi olhando aqui a grandeza de Deus. Fala, uau. Olhando para a criação de Deus, para a lua, para as estrelas. E fala, meu Deus, falando na linguagem de nossa, né? Poderia falar assim, meu Deus, o Senhor que criou todas essas coisas. O que é o homem na fila do pão? Não é o que o povo fala aí? O que é o homem perto de tudo isso? Tem uma versão que diz, Ele nos criou, Ele criou o homem um pouco abaixo de Deus. Um pouco, querido. Um pouco. Mas sabe onde é que nós estamos? Além dele ter criado um pouco menos que ele, colocou autoridade sobre a sua mão. Você está assentada com ele, nos lugares celestiais, contemplando tudo que foi criado pelas obras das suas mãos. Isso é pouco para você? Para mim é, meu Deus do céu. Sabe? Que quando nós começarmos a compreender todas essas coisas, as nossas atitudes vão ficar diferentes. Nós vamos andar de forma diferente. Nós vamos viver de forma digna de um filho. Ah, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Ele escolheu, querido, nos criar. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Bem antes. Nós somos escolhidas, feituras dele. Não podemos, não devemos ficar aquém do que ele criou, do que ele conquistou para nós. Sabe? Que eu não quero mesmo, esses dias também foi falado aqui, que eu não quero chegar lá no céu e falar, sabe que você podia usufruir de tudo isso, você poderia ter vivido dessa forma, mas se a gente não souber, se a gente não renovar a nossa mente com a palavra, com a verdade do que Ele fez, do que Ele criou, de que nós temos direito nele, é nele, porque nós, querido, por nós mesmos nós não conseguimos, mas nele nós conseguimos. Nele nós podemos todas as coisas. E quando nós colocarmos essas verdades dentro de nós, vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Ah, Jesus. Obrigada. Obrigada. Nós precisamos de vencer o medo de não sermos aceitas. Porque nós já fomos aceitos por Ele. Ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Sabe, esses dias mesmo, falando do elogio, eu estava falando com Emily, eita mãe, mas a senhora está bonita. E eu falei a mesma coisa, falei, não, Emily, não gostei não. E eu lembrei, falei, Senhor, eu não vou fazer mais isso.
Eu não vou fazer mais isso. Eu escolho ser convencida. Eu aceito ser convencida pelo Teu Espírito Santo, que nos diz que nós podemos, que nós somos lindas nele, que nós temos a autoridade dentro do nosso lar, queridos, para mandar circunstâncias embora. Deus nos deu essa autoridade. E nós precisamos de nos olhar mesmo como Deus nos olha, como Ele nos enxerga e falar: Pai, eu aceito. Eu aceito tudo que o Senhor conquistou para nós. Sabe o alto preço que você pagou por mim para me dar vida, vida em abundância. Eu aceito. Sabe o alto preço que o Senhor pagou para mim ser curada. Curada das emoções, curada do corpo físico. Eu aceito, Jesus. Sabe algo que nós precisamos de fazer todos os dias? São essas confissões. Eu estou assentada com Ele. Oh, eu aceito, Pai, todo o sacrifício que foi feito. Eu aceito todo o sacrifício que foi feito. Obrigada, Pai, Tu és tão bom. Gostaria de pedir para vocês ficarem de pé. Ah, Deus. Oh, obrigada, Pai. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. Se tiver algo, queridos, que traz mesmo incômodo em você, ou que você acha que não é o suficiente, lança sobre Ele essa noite. Traz à memória tudo que Ele fez por você e fala: eu aceito, Pai. Eu aceito o Teu sacrifício. Eu aceito que você me escolheu, que eu sou escolhida, que eu sou amada, que eu fui perdoada. Eu aceito. Eu aceito, Deus, o Seu perdão. Eu aceito o Seu amor. Eu aceito ser justiça de Deus. Eu aceito. Eu aceito, Pai. Obrigada pelo Teu sacrifício. Traz à memória, queridas, tudo que Ele fez. Tudo que Ele fez por você. E se deixa ser convencida por Ele. Sabe? Deus tem prazer em você. Ele tem prazer na sua vida. Ah, Deus te escolheu para ser povo dele. Você é povo escolhido. Obrigado, Pai. Obrigada porque o Senhor nos ama mesmo antes da fundação do mundo. O Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu. Obrigada, Jesus. Nós aceitamos a ajuda do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Amém. É isso, meninas. Eu espero que Deus tenha falado algo no seu coração. Eu espero que essa palavra fique queimando no seu coração como ficou no meu. E você ouve, lembra das palavras, sabe? Que o quanto que Jesus tem prazer na sua vida. E quando vier alguma sugestão, sabe? Seja rápida. Seja rápida em lançar fora da sua vida. Em nome de Jesus, eu amo demais vocês.